Eu venho à tribuna para falar um pouco sobre a questão da desaposentadoria ou desaposentação, como alguns preferem. Quer dizer que com alegria recebi hoje o livro do mestre em Direito da USP, Dr. Marco Aurélio Seral Júnior, que escreveu um livro sobre a desaposentação. Claro que eu não vou ler todo o livro aqui, que diz com muita clareza que o Instituto da Desaposentadoria é um direito do cidadão brasileiro, não traz ônus nenhum para o governo, ao contrário do que estão dizendo. Aí fazem projeção daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos. A grande verdade é que o Instituto da Desaposentadoria é somente o seguinte: é tão singelo que as inverdades são ditas e dá a impressão que é verdade. O cidadão se aposentou, voltou a trabalhar, voltou a contribuir, e o que ele está pedindo só é que essas novas contribuições que ele está pagando religiosamente para a Previdência entrem no cálculo do benefício. Ou seja, ele está pedindo uma revisão do seu benefício baseado nas suas contribuições. Muito mais grave seria se nós começássemos aqui a discutir a tal de desoneração da folha de pagamento, que nós nunca questionamos. Aí pode, é 10 bilhões, é 15 bi, é 20 bi, esse sim daqui a uns anos, que já está quase em 70 setor, vai chegar a 100 bi. E aí, todo mundo piu-piu, né? Piu-piu, que nem passarinho, só piu-piu, mas não diz nada. Acham que está tudo certinho. Não tem problema, a Previdência não é deficitária mesmo, dá para desonerar 20% sobre a folha. Eu não questiono a desoneração, mas tem autoridade para isso. Por que eu não questiono? Eu sempre disse que a Previdência era superavitária e continua sendo, mesmo com a desoneração. Agora não dá para querer que o pobre do trabalhador seletista, que está ali contribuindo todo mês para o seu benefício, não possa usar a sua contribuição para efeito de uma revisão do benefício. É uma poupança que ele está fazendo todo mês. Então não é isso que o governo vai ter que pagar. O governo não paga coisa nenhuma. A Previdência não é do governo. A Previdência é de quem contribui. E quem contribui para a Previdência é empregado e empregador. Agora, ter o direito unilateral de abrir mão de recursos, isso os governantes fazem. E nós nem questionamos. Agora, na hora de falar em fim do fator, de reajuste real, não pode. Isso vai dar problema. Por isso, senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar o jornal O Estado de São Paulo pelo editorial de domingo. Eu falava aqui com a senadora Ana Amélia, e eu, como eu estava lá em Sergipe, em Aracaju, participando de um congresso exatamente sobre a questão da Previdência, a Previdência que queremos, acabei lendo o artigo agora. O artigo muito bem fundamentado, o artigo que é o editorial do jornal O Estado de São Paulo, em resumo diz que é uma questão de justiça. Quem contribuiu tem direito a receber o seu benefício devido aos cálculos atuariais, usando o próprio fator previdenciário, sem problema nenhum. O trabalhador não está pedindo nada. Só está dizendo: paguei, calculem se eu tenho direito a receber um benefício maior, naturalmente que é dele. Quero também complementar aqui um outro livro que eu recebi, doutora Silmara Landucci, doutor Kleber Verde, que é deputado federal, e Abel Magalhães, que fala também da desaposentação. E me permita, senhor presidente, que eu faça aqui também um comentário rápido. Está aqui o editorial do Estadão, belo editorial, Direito dos Aposentados, Estado de São Paulo, publicação de domingo, que diz, inclusive, que no STJ já é matéria pacífica e vencida, tem que pagar mesmo a desaposentadoria. Diz aqui que no Supremo Tribunal Federal
tanto o antigo relator, o ministro Aires Brito, tinha o parecer favorável, como agora o relator Marco Aurélio já deu o seu parecer favorável à desaposentadoria. Diz aqui, da forma que aqui também eu já comentei, que é inaceitável, que fala em cifras bilionárias que não existe. Diz aqui com muita clareza que nesse país tem dinheiro para tudo, só não tem na hora de olhar para o trabalhador, principalmente o seletista, que é onde a Previdência é mais superavitária. Quero também, senhor presidente, na mesma linha, apresentar aqui uma matéria publicada nesse dia 15 pelo Jornal do Comércio do meu estado, do Rio Grande do Sul, aqui também no estado de São Paulo, e na fala de uma decisão tomada já por lá no meu estado, que também garantiram plenamente a desaposentadoria. Mas vamos ao Jornal do Comércio. O que dizem os especialistas na matéria que eu estou aqui reproduzindo? Desaposentadoria promove justiça, dizem especialistas. Centrais sindicais afirmam que a revisão representa o direito do trabalhador de se beneficiar por aquilo que ele recolheu, do recolhimento das contribuições. Pois diz, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o projeto de lei que prevê a possibilidade de renúncia da aposentadoria pelo recálculo mais benéfico é visto como uma conquista por advogados, sindicalistas, líderes especializados em previdência social. Esta lei trará justiça social para os trabalhadores aposentados, porque o Estado, quando retirou o pecúlio, devolução da contribuição feita pelo aposentado, diz que quem voltou a trabalhar é obrigado a contribuir sem direito a nada. Isso é inconcebível, porque é uma contribuição sem contrapartida, avalia o advogado André Luiz Marques, presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários. Diz ele, a partir do momento em que o cidadão aposentou-se e continuou trabalhando e, por força de lei, é obrigado a contribuir para a Previdência, é inaceitável e até inconstitucional que essas contribuições sirvam para nada, absolutamente para nada, acrescenta Dr. Marques. A opinião do advogado repercute no mesmo sentido entre sindicalistas. Diz o sindicalista, a gente via essa impossibilidade de recalcular o valor da aposentadoria como um grande castigo, quase que uma vingança contra aqueles que contribuem religiosamente. Aí ele diz, porque se o trabalhador continua na ativa, é justo. Justifica o presidente da CUT do Rio Grande do Sul, Claudir Antônio Nespolo. Parabéns, Claudir, parabéns. Aí vem o outro que representa a força sindical. Nós vemos com grande alegria essa posição do Senado da República, que tem tido encaminhamento e decisões que são de interesse do povo e dos trabalhadores, afirma o presidente da Força Sindical do Rio Grande do Sul, Cláudio Janta. Cláudio Janta argumenta que a aposentadoria já sofre uma redução pelo fator previdenciário e que o recálculo do benefício para quem continua contribuindo com o sistema é justo, é um direito. A possibilidade da renúncia da aposentadoria já existe para os servidores públicos, justo. O mecanismo chamado de desaposentadoria ou desaposentação permite a revisão do valor do benefício, considerando o tempo total de contribuição no cálculo. Esse argumento é um dos que os advogados utilizam na sua fundamentação ao requerer judicialmente essa desaposentadoria, explica o líder e também os juristas. Para o advogado especialista em direito previdenciário, Décio Scaravaglioni, hoje em dia se paga a contribuição e ela não é destinada para nada, não tem destino algum. Scaravaglioni ressalta que a contribuição dos aposentados representa valores significativos para a Previdência, já que, segundo ele, a maior parte dos aposentados que seguem contribuindo com o sistema é composta por profissionais que dão continuidade à carreira e que têm aí, então, um vencimento maior.
Aí vem, segundo o autor, senador Paulo Paim, o projeto de lei esclarece que a possibilidade da revisão do benefício não é um favor. O aposentado que contribui não está pedindo nada de graça, ele está contribuindo. Ele só quer que o que ele contribuiu seja usado para cálculo. Há 24 mil ações judiciais requerendo a desaposentadoria, de acordo com o levantamento da Procuradoria do Instituto Nacional de Seguridade Social, que resultariam hoje em 70 mil ações, segundo o Conselho Nacional de Justiça, por conta dos recursos apresentados. Segundo o levantamento mais recente do INSS, de fevereiro de 2012, eu tinha projetado em 700 mil. O INSS fala em 703 mil aposentados contribuindo com o sistema. O advogado especialista em Previdência, Décio, de novo, Sclavaglione, salienta que o número de aposentados com direito a requerer revisão pode ultrapassar de 1 milhão. Qualquer aposentado que contribuiu por algum tempo, mesmo que não esteja trabalhando, tem direito a requerer o novo benefício, se assim lhe interessar, com base na contribuição adicional que ele o fez. Assim, o número de pedidos vai superar, com certeza, muito mais do que aquilo que se imagina. O Supremo Tribunal Federal avalia a procedência dessas ações com o intuito de criar jurisprudência. A ação é coletiva, de autoria da auxiliar de farmácia aposentada Lúcia Costela. Primeira ação nesse sentido, que requer, juntamente com outros 4 aposentados, lá do meu Rio Grande, do Grupo Hospitalar Conceição, o direito à renúncia ao benefício garantido na década de 90, para então tiveram a conceder o recálculo do valor, considerando contribuições feitas posteriormente. Diz ela, eu me aposentei, o salário despencou, continuei trabalhando por mais 7 anos. Eu quero que esses 7 anos sejam usados para o cálculo do benefício. Para o advogado de Lúcia, Cristiano Ferreira, a legislação favorece a tramitação do processo no Supremo Tribunal Federal, que já obteve parecer favorável do ministro relator Marco Aurélio Melo. Não é uma garantia de que os processos já estão ganhos, mas com certeza é um indício de que estamos avançando. Defensores do projeto rechaçam argumento contrários levantado por setores governistas. Segundo o artigo publicado em outubro de 2011 pelo diretor do Departamento de Regime Geral da Previdência, Rogério Negamini Constanzi, diz: a longo prazo a desaposentadoria poderia gerar um déficit. Os dados vão subsidiar o estudo de 2010. Já, como autor, argumento que o projeto de lei foi estruturado em estudos e que argumentos de déficit não têm lógica, não têm sentido. Como é que vai dar gasto se o trabalhador está contribuindo? Quem não está contribuindo não vai ter o direito à desaposentadoria, só quem estiver contribuindo. Quanto mais o trabalhador fica em atividade, mais contribui e claro que ele vai alcançando o que eu chamo o marco zero do próprio fator previdenciário, que daí então ele terá o direito à aposentadoria integral. Falam que vai trazer um custo, um rombo para o INSS, mas isso não é representativo, diz o advogado André Luiz Marques. Não tem que se falar em rombo da Previdência por conta disso. O sistema de seguridade não é feito mais a mais para ter superávit somente, e muito menos déficit. Você não pode aceitar uma contribuição sem ter a contrapartida do benefício. Entre as centrais sindicais, prevalece a mesma lógica. Essa é uma conversa que não é séria, diz os dirigentes sindicais. A Previdência, se você somar as contribuições do empresário e do trabalhador da iniciativa privada, é superavitária, sustentável a médio e longo prazo. Pontua Claudir Antônio Nespoto, presidente da CUT-RS, dizendo que o problema é de gestão.
Palavra do líder máximo da CUT no meu estado e que é endossada pela CUT Nacional. Os constituintes brasileiros destinaram à população benefício justo com auxílio para a criança deficiente, aposentadoria do trabalhador rural, só que tudo sai da contribuição dos assalariados, da iniciativa privada e da contribuição empresarial. O governo, no decorrer dos anos, não cumpriu a sua parte, não fez seu repasse e ainda se deu o direito de, recentemente, desonerar a folha em 20%. E digo, aí sim pode chegar a 100 bi. Senhor presidente, circula que vai ter um recurso para que o projeto, aprovado por unanimidade em 2 turnos na Comissão de Assuntos Sociais, poderá vir ao plenário. Olha, no meu currículo, essa maldade não vai constar. O senador ou senadora que quiser assinar esse documento, não deixando nem que o projeto vá para a Câmara, para o debate lá, como havia tido, me disseram, tinham me dito o seguinte, Paim, vai votar aqui, vai para a Câmara e o debate continua lá. Agora, quem quiser botar no seu currículo o seu nome num processinho desqualificado como esse, que rompe inclusive o acordo, que bote, mas assuma a sua responsabilidade quando lá na frente a população cobrar e dizer, muito bem, né, senador? Tinha aprovado por unanimidade e você foi um dos 8, 9, 10 ou 11 que jogou para o plenário para não deixar votar. Querem jogar para o plenário? Joguem. Joguem para o plenário, mas vamos votar aqui. Vamos ver qual é o senador ou senadora que vai votar contra o projeto. Aqui, votinho no painel, mas não essa malandragem, joga para o plenário, mete uma emendazinha, joga para uma comissão, joga para outra e vão se escondendo de assumir as suas responsabilidades. O senador que quiser botar o nomezinho dele nesse recursozinho aí, para mim sem vergonha, porque desrespeita o acordo, foi feito um acordo que aqui no Senado a matéria seria votada. E foi votada. Iria para a Câmara e o debate continuaria lá. Quem quiser botar o nomezinho ali, que bote. Mas pode saber que está rompendo o acordo que foi firmado. Senador Mozarildo, foi votado em 2 turnos, por unanimidade. Não teve uma voz contra. Não teve um voto contra esse projeto. Porque sabem que é justo. Agora dizer que vão fazer recurso para o plenário só para enrolando e a matéria não ser votada, não é correto. Então tivessem me dito lá na comissão, olha, Paim, vai votar, vai ter recurso. Não me disseram. É que nem o Estatuto da Juventude. Me garantiram que vai votar amanhã. Eu espero que vote. Eu sempre digo que eu cumpro a palavra dada. Quando eu disse aqui que votaria nesse ou naquela situação, daquela forma eu sempre cumpri a minha parte. Eu espero que não tenha senador colocando o seu currículo, a sua história, num momento como esse, em que o fator não foi votado, o reajuste real para o aposentado não foi votado, a questão do aéreo não foi resolvida, e não aceitar sequer que o cidadão possa pedir o recálculo do seu benefício baseado nas suas contribuições, sinceramente, é muita maldade. É maldade, eu vou dizer, é mais do que maldade, é meio que uma covardia. É meio que uma covardia, sim. Porque se não for covardia, vamos para o voto aqui. Pronto, daí eu retiro o que eu disse. Vamos votar. E se derrubarem nós todos aqui, que no meu entendimento pensam diferente, derrubaram. Agora começar a lançar notinha para a imprensa que vamos obstruir, não vamos deixar votar, e patatim e patatá. Tem coisa com coisa isso aí. Eu quero basear nos argumentos que estão sendo colocados por toda a sociedade, e eu vejo alguns, senador Mozarildo, dizendo à imprensa, não, se tiver a desaposentadoria para o trabalhador, para ele poder fazer o recálculo, para ter um benefício maior, quem vai pagar é a sociedade. Só que esse malandro que diz isso, eu queria que ele dissesse também, quando eu desonero a folha em 20% para 0% e 1%, ele não vai dizer isso para a televisão e nem para o jornal. Vá lá e diga também, quem é que vai pagar a conta? Quando o empregador deixa de pagar os 20%. Eu não questiono porque eu digo que é possível. Mas como é possível também acabar com o fator, como é possível dar aumento real para o aposentado, como é possível sim que o aposentado que voltou a trabalhar possa contar esse tempo para atualizar o seu benefício. Eu acho que eu estou sendo coerente.
Se eu tivesse aqui sido contra o Instituto da Desoneração, podiam me cobrar. Não, o país só é favorável quando beneficia o trabalhador. Eu tenho sido coerente. Pode desonerar a folha e pode também acabar com o fator, garantir um aumento real e, consequente, também a questão da desaposentadoria. Senador Ataídes, uma parte a Vossa Excelência. Senador Paim, eu tenho dito várias vezes a Vossa Senhoria que eu me sinto muito contente, muito feliz em saber que nesta casa tem um senador com o seu calibre, com a sua sabedoria, que defende diuturnamente esta categoria tão sofrida, tão carente e tão desprotegida. A princípio, senador Paim, eu quero dizer que eu sou solidário à sua indignação. Eu percebo nos seus discursos sempre tão muito sereno, e hoje o nobre senador está um pouco alterado, mas alterado de direito, de fato e de direito. Porque o que a gente escuta por aí sobre esse rumores de desfazer esse trabalho tão bonito que você fez, que é, excelência, um direito do nosso aposentado de querer ou não continuar aposentado, e perceber esses rumos. A palavra-chave, me permita, nós estamos dando claro. Direito para o aposentado, me permita uma parte para elogiar Vossa Excelência. Claro. Ele só quer ter o direito de continuar ou não aposentado, e não querem deixar. Isso. Agora, para o Executivo, o Legislativo e o Judiciário pode, viu? É bom lembrar. Eu, a qualquer momento, eu posso renunciar da minha aposentadoria e optar por uma melhor. Agora, o seletista não quer deixar. Senador, isto é uma barbaridade. Eu, mais uma vez, quero aqui dizer que eu sou solidário. E estes colegas nossos, que Vossa Excelência colocou, que assinar esse papelzinho, eles não são dignos. Eles não são dignos de representar esta nação, porque essa causa é muito justa, com toda a vênia. Eles não são justos, eles não são justos para representar essa sociedade. Presidente Paim, eu vejo aqui o seguinte, eu conheço um pouquinho da história da Previdência Social no Brasil. Eu percebo aqui o seguinte, falando dos trabalhadores urbanos, em 2012, a Previdência, que eu sempre também disse que ela é superavitária, sempre disse, ao longo dos anos, em 2012, arrecadou quase 278 bilhões de reais. Pagou em benefícios 252 bilhões de reais e teve um superávit com o trabalhador urbano de 25 bilhões de reais, que Vossa Excelência há poucos dias colocou nessa tribuna. Espera aí. Esse trabalhador urbano teve um superávit de 25 bilhões de reais? Espera aí, que previdência deficitária é esta? O porquê tirar esse direito desse aposentado de querer desaposentar e depois continuar trabalhando? O porquê de tirar esse direito, sendo que há este superávit de 25 bilhões de reais. Isto é um crime. E se isto acontecer nessa casa, será mais uma decepção para mim, senador Paim. O trabalhador rural, me lembro como se fosse hoje, quando se criou o famoso Fundo Rural. Que coisa maravilhosa a criação do Fundo Rural. O coitado, o pobre do trabalhador rural, que eu vim de lá, com a minha família, abandonei meus pais aos 11 anos e fui para a cidade. Aquele trabalhador rural que não tinha direito absolutamente a nada, nem mesmo a comida. Quando pintou o Fundo Rural, deu àqueles trabalhadores o direito de ter um salário mínimo como renda. Mais que justo, senador Paim, e Vossa Excelência conhece muito bem do que eu estou dizendo, mais do que justo. Hoje os números dos trabalhadores rurais são os seguintes. Arrecadou em 2012, se eu estiver errado, depois me corrige, senador, quase 6 bilhões de reais.
e pagou com esses trabalhadores rurais 73 bilhões de reais. E houve aqui um déficit de 52 bilhões de reais. Aqui agora está a questão, senador. Aqui está a questão. Eu me lembro, repito como se fosse hoje. Aquele trabalhador que puxava a enxada dia e noite, sol e chuva, ele era realmente merecedor. Um salário mínimo. Só que essa história do Fundo Rural naquela época virou festa. O que tem de milhões e milhões e milhões de aposentadorias de trabalhadores considerados rurais, fraudulentas nesse país, é enorme. E este buraco hoje, perdão, que se joga em cima deste trabalhador que trabalhou com a enxada e a foice, eles não merecem isto, porque foi o trabalhador, foi o aproveitador, foi o malandro urbano, que bastava pegar uma declaração de um fazendeiro ou de um chacareiro, e ir no Fundo Rural e ter a sua aposentadoria. Esta é o grande buraco do Fundo Rural, do trabalhador rural. Não é esse lavrador, esse trabalhador rural o culpado. O culpado aqui desta diferença, desse déficit do trabalhador rural, chama-se fraudes. Pois bem, senador, eu queria colocar também o seguinte, a história da CLPS, Consolidação da Lei da Previdência Social, que o cidadão pagava então sobre até 20 salários mínimos, Vossa Excelência se lembra muito bem desta época. E trabalhava e pagava rigorosamente, aquilo fazia uma falta tremenda no salário desse aposentado. Aposentou na intenção de que fosse viver uma vida, como todos os demais, viver uma vida sossegada no futuro. Mas a falta de correção dessas aposentadorias, foi comendo essas aposentadorias, determinada por essa consolidação da lei da Previdência Social, e eu não me esqueço que quem ganhava 20 salários chegou a ganhar um salário e meio. Na Constituição de 1988, o governo não viu outra saída senão fazer uma ligeira correção nessas aposentadorias. E corrigiu então em 80%. Mas só aí, o governo só tomou essa decisão porque tinha milhares e milhares de processos de aposentados, de associações contra a Previdência Social. Mas essa correção simplesmente foi um melzinho na chupeta. De nada valeu. Esses trabalhadores que ganhavam 20, hoje eles continuam ganhando 2, 3, 4 salários. E agora ainda vem uma história que aconteceu nessa casa há pouco tempo, que é o fator previdenciário, que nós temos que derrubar isso aí. Isso aí é outro crime que se cometeu nessa casa, que tem que derrubar esse fator previdenciário. Interessante, senador, para terminar, eu tenho uma outra preocupação muito grande, muito grande. A Previdência Social em 1998, para se eximir, imagino eu, de algumas responsabilidades com os aposentados, criou então os famosos RPPS, esse regime próprio de Previdência Social. Isto é uma preocupação enorme e eu vejo que essa bomba vai explodir a curto, médio prazo. Por que ela vai explodir? Jogou para cima dos municípios e Estado a responsabilidade de arrecadar e administrar esse dinheiro desses recolhimentos, dessas aposentadorias. E eu percebo, senador Paim, que os municípios, os estados, tem muitos aí que estão administrando essa verba com responsabilidade, mas eu vejo que tem muitos, que estão utilizando de toda esta verba arrecadada destes contribuintes, inclusive aplicando erradamente esses recursos. Eu vejo que daqui a 10, 15 anos, na hora que fizer fila nesses municípios e estado para requerer essas aposentadorias, e esses órgãos não tiver dinheiro em caixa, vai ser uma bomba que vai explodir no colo do governo federal. Para encerrar, senador Paim, eu quero dizer o seguinte, mais uma vez, que eu sou solidário, quero parabenizar Vossa Excelência por estar sempre nessa luta, até certo ponto desigual, e eu percebo isto, mas com êxito.
eu quero ser solidário sempre a Vossa Excelência e dizer que o problema da Previdência Social, além das fraudes, é gestão. Ponto. Mais nada. A Previdência, se eu tivesse condições, eu compraria a Previdência Social para mim. É porque eu não tenho condições financeiras. O problema é fraude e má gestão. Muito obrigado, viu, senador? Muito obrigado pelo apoio, senador Ataídes. Eu pediria ao nobre presidente, para que eu possa concluir meu pronunciamento, se pudesse me dar uns 5 minutinhos a mais, eu agradeço muito. Mas, senhor presidente, eu quero também registrar ainda que eu não estava no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma esteve lá, acompanhada da ministra Tereza Campelo, Desenvolvimento e Combate à Fome, da ministra Maria do Rosário, do ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Essa foi a 14ª visita ao Rio Grande da presidenta. E a agenda foi muito positiva. A presidenta foi muito aplaudida na formatura de 2.223 alunos do Programa Nacional do Ensino Técnico, o PRONATEC, destinado a qualificar jovens do ensino médio, e a maioria, que no caso, foram mulheres. Das 384 matrículas do PRONATEC, Brasil Sem Miséria, em todo o país, quase 60 mil foram feitas no Rio Grande. O PRONATEC Brasil Sem Miséria oferece em todo o país 448 cursos em diferentes áreas, com duração de 160 horas, destinados às pessoas com mais de 16 anos. Além do material escolar e didático, os alunos recebem alimentação e verbas para o transporte. O programa é coordenado pelo MDS e Ministério da Educação e está indo bem. Quero aqui destacar que a estudante Adeline Fátima Léo, Adeline Fátima, apresentou lá um julgamento em nome de todos os formandos. Ela disse: prometo valorizar a oportunidade que tive, aplicar os ensinamentos que recebi, exercer com zelo e empenho minha nova atividade profissional. E disse mais como julgamento: prometo vivenciar o presente como os olhos do futuro e continuar a crescer, aprendendo sempre mais. Prometo ser um exemplo para mim, e não só para mim, para a minha família. E para todos que me cercam, para que acreditem que as oportunidades existem e que é sempre possível mudar. Todos sabem, e aqui, senador, mais ou menos Ataídes, me refiro mais uma vez a Vossa Excelência, que eu sou oriundo do Senai. Por isso eu tenho um amor enorme pelo ensino técnico. E vejo com alegria que milhares e milhares de jovens em todo o Brasil estão se dedicando à formação técnica. Cumprimento a presença Dilma. Dilma, nesse dia também, a presidenta, avalizou o complemento de que o governo Tarso Genro fará àqueles que têm benefícios pela Bolsa Família, com crianças na faixa de 0 a 6 anos. O investimento do Estado será de 80 milhões até março de 2014. Cumprimento o governador Tarso Genro por esse complemento à Bolsa Família a nossas crianças. A presidenta teve também no Cais do Porto, falou sobre a infraestrutura, entregou 25 ônibus escolares, 80 retroescavadeiras, 40 monotoniveladoras, atendendo em torno de 70 municípios. Disse a presidência: nosso país precisa ser competitivo. Seremos competitivos se tivermos uma infraestrutura forte. Rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos são fundamentais. Sem eles, o Brasil não compete internacionalmente como deve, nem aproveita as oportunidades. A região metropolitana da capital gaúcha receberá 2 das 3 obras, ainda em construção: BR-448, desafogo para o trânsito da BR-116, e ganhará ainda a extensão até Estância Velha. Com a mesma intenção, a BR-116, entre a capital e Novo Hamburgo, passará também por obras. A maior obra, de 235 quilômetros, será a construção da BR-392 entre Santa Maria e Santo Ângelo. Cumprimentamos a presidência, o governador Tarso e todos que acompanharam a comitiva
porque Dilma Rousseff, com esse investimento, ultrapassou a casa de 2,4 bilhões de reais ao nosso Estado. Por fim, senhor presidente, quero só que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos e também uma carta que recebi via e-mail e no congresso que tive agora em Aracaju, promovido pelos aposentados e pensionistas liderados pela COBAP, uma carta escrita pelo Sr. Walter Almeida, aposentado de Recife, onde ele fala das suas preocupações com a situação dos aposentados e pensionistas no país. Aqui na carta ele diz: o fato, senhor senador Paulo Paim, é que sinto no ar um silêncio macabro e até fúnebre em respeito à solução que resolva o problema dos aposentados que ganham acima do salário mínimo. Vejo com preocupação que os projetos, na maioria de Vossa Excelência, que foram aprovados aqui no Senado, estão engavetados na Câmara. No longo da carta, ele faz um apelo para que o Senado pressione a Câmara no bom sentido, no sentido de que ele vote os projetos. A esperança dos aposentados são esses projetos. Faz um apelo a todas as centrais sindicais, federações e confederações que entendam que o assalariado de hoje é o aposentado de amanhã. Por isso tem que haver uma grande caravana, uma grande cruzada a nível nacional, unindo trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas, para que a Câmara vote os projetos que o Senado votou. E ele também disse que ele tem certeza que o Senado, como tem feito, não deixará mal o Brasil. O Senado vai aprovar, sim, como já o fez as comissões, o Instituto da Desaposentadoria, para que a Câmara, então, junto com o fim do fator, reajuste real, aumento real, reposição de perdas, também possa votar o Estatuto da Pessoa com Deficiência e também o Instituto da Desaposentadoria. Senhor presidente, eu não vou ler toda a carta, ela vai a detalhes, mas eu quero cumprimentar o senhor Walter Almeida, que com muita competência, é uma bela carta, onde ele dá em seguida uma sugestão. Ele diz para mim, e ele mesmo diz na carta: eu estou dizendo que vocês têm que pressionar a Câmara para votar os projetos que o Senado votou. E ele diz: mas como é que vocês vão fazer isso? Daí ele propõe: como vocês votam o projeto da Câmara, passem a não votar também os projetos que a Câmara manda para o Senado, enquanto eles não votarem os projetos que vocês mandam do Senado para a Câmara. Eu cumprimento a inteligência e a capacidade de Walter Almeida, senhor presidente, porque ele disse, até na sua carta, com muita competência: senador, tem algumas coisas que eu tenho que estão escritas aí, que eu sei que o senhor não poderá ler da tribuna. Não tem problema, não precisa ler, mas leia e saiba que é isso que a maioria dos aposentados e pensionistas pensam da realidade, principalmente da Câmara não votar. Senador Renan Calheiros, estou comentando uma carta que recebi, ele elogia muito o Senado e diz que nós aqui estamos cumprindo o dever de casa, mas ele diz: por que a Câmara não vota todos os projetos que nós já votamos aqui? Só falta votar lá. E daí a sugestão que ele dá, e claro, é uma sugestão, que a gente pressione politicamente para que a Câmara acompanhe a mesma posição do Senado. Claro que não é a Vossa Excelência que vai fazer isso, tem que ser um movimento social, conversando com os líderes de todos os partidos, para que a Câmara vote o fim do fator, a desaposentadoria, que eu tenho certeza que vai para a Câmara, aqui no Senado, o Senado vai cumprir sua parte, como cumpriu nas comissões, votou em 2 turnos por unanimidade. E o acordo foi firmado comigo, presidente, só quero aqui terminar, foi dito o seguinte: pai vai votar aqui no Senado, e o debate continua na Câmara. Eu espero que aconteça isso. Isso foi me dito. Vai ser votado no Senado, o debate continua na Câmara. Só o que eu estou cobrando, volta para lá. Ele não termina aqui. Exato. Daqui ele vai para lá. Por isso que eu estou pedindo aos senadores, a gente não precisa fazer o recurso. É terminativo, vai para lá e volta para cá de novo. Nós vamos dar a última palavra no momento adequado. Era isso, presidente Mozarino do Cavalcante, senhores senadores e senadoras. Peço que considerem na íntegra, inclusive a carta do meu amigo aqui, que eu comentei somente.